Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e a gente tem que falar sobre Andrei Santos, jogador brasileiro que está neste momento emprestado para o Strasbourg, 20 anos de idade apenas, e vem jogando uma bola impressionante na equipe francesa. Lembrando que o Andrei foi contratado pelo Chelsea ano passado e ele era um dos jogadores jovens que fazem parte desse projeto, contratado até por uma grana baixa, assim, perante, por exemplo, o Estevão vai custar 65 milhões, o Andrei custou 15, né? Tipo, o mesmo preço, por exemplo, que custou o Ângelo, né? E assim, ele chega, faz uma pré-temporada muito boa com o Chelsea, na época comandado pelo Pochettino, só que ele sabia que com Enzo Fernandes e Caicedo não ia ter espaço para ele, né? Então, mandaram o cara para o Nottingham Forest, na época comandado pelo Steve Cooper, só que havia um problema. O Nottingham Forest, ele estava com ele extremamente inchado e ele mal foi utilizado. Então o Chelsea encerrou o empréstimo e levou ele para o Strasbourg, que deveria ter sido o primeiro destino, assim, de uma vez, né? Mas fato é que, assim, ele foi para o Strasbourg e já de imediato começou a jogar bem, conquistar o espaço dele. E nessa temporada, ele tá jogando um nível de futebol que assusta um pouquinho, né? Porque em 8 jogos ele marcou 5 gols, ele criou 3 chances claras. O problema é que os jogadores não aproveitaram, senão teria pelo menos uma assistência, né? E assim, ele tem mostrado ótimas estatísticas em quase todos os aspectos. E assim, é impressionante, ele tem se mostrado um meio-campista extremamente completo. Lembrando, 20 anos de idade, jogando para uma equipe de médio escalão da França, e uma posição que teoricamente é mais recuada, ele vem se mostrando um meia de ligação de ótimo passe e de boa entrada na área, não à toa, como eu disse, marcou 5 gols, né? Ele vem conseguindo marcar bons gols. E assim, olha só para algumas estatísticas, ele tem 77% de precisão em passes longos, ele ganha 3,5 divididas por jogo, ele recupera 5,5 bolas por jogo, né? Ele consegue, tipo assim, fazer algumas interceptações, né? E ele não teve erros que levaram ao chute, erros que levaram ao gol ou cometeu algum pênalti, o que é muito bom. Ele ganhou 67% dos duelos pelo chão e 71% dos duelos pelo alto. Alguém assim que, com a altura dele, 1,80 m, chama muita atenção isso, né? Ele só recebeu 2 cartões amarelos, para a posição que ele joga chama atenção. E assim, ainda recebe 2 faltas por jogo, então assim, ele ainda consegue chamar faltas. É o melhor jogador do Strasbourg na temporada, acho que isso nem entra em debate. É o artilheiro deles no campeonato francês. E assim, esse nível de futebol é para o Chelsea uma grande conquista, porque o modelo do Chelsea, que é de contratar muitos jovens atletas, ele está pensando em fazer lucro nesse tipo de negociação no aspecto de, se o jogador se destaca como o Andrei está se destacando, ele se valoriza e dá para vender por muito mais. Hoje o Andrei, do jeito que ele vem jogando, se ele mantém isso até o final, é impossível imaginar ele sendo vendido por menos de 40 ou 50 milhões de euros. Isso já daria ao Chelsea um lucro de 35 milhões e no impacto de fair play financeiro é gigante. Isso sem contar com a outra alternativa. O Chelsea pode simplesmente utilizá-lo. Ele é melhor que o César Casadei, que é a opção que eles vêm utilizando agora, e acho que ele vem mostrando ser melhor que o Kieran Desbury Hall. Então, assim, sendo melhor que esses dois jogadores, ele seria o reserva imediato ao trio de meio-campistas que o Chelsea tem, que é de Romeu Lavia, Enzo Fernandes e Moisés Caicedo. Obviamente, com aspecto, ele seria reserva ainda, não dá para colocar o cara acima desses três. Mas ainda assim, o nível que ele vem mostrando é bom e esse tempo como titular é ótimo, né? Porque muita gente fala, né? Ah, o Chelsea vai contratar os jovens e vai emprestá-los. Nem sempre é uma ideia ruim, né? Tipo, eu acho que as pessoas levam até exagero isso. O City fez isso com o Savinho, né? Muita gente fala, porque vai ser emprestado. O Savinho foi emprestado para o PSV, foi emprestado para o Girona, ao jogador que é hoje. E agora está no City. Se o cara cumprir as etapas de desenvolvimento, é ótimo. Ir para o clube grande diretamente não jogar, é ruim. Aconteceu isso com o Renier lá no Real Madrid. Aí quando foi emprestar, ele não conseguiu render, entende? Tem os jogadores que você precisa mandar eles para outras ligas para ganhar tempo de jogo e serem lapidados. Isso é o que está sendo feito com o Andrei e é o empréstimo mais bem sucedido do Chelsea até agora. Mais do que o do Omari Hutchinson, mais do que os outros nomes que a gente sabe aí, o Leslie Gochuco, etc. Então, assim, o nível de futebol do Andrei é muito positivo e acredito que é um jogador assim, que mostra que o programa do Chelsea é aquele negócio, né? Você contrata jovens jogadores por esse valor, 20, 15 milhões de euros, um dando certo já meio que cobre uns 5 ou 6 que dão errado. Então, essa estratégia ela não tem um risco tão alto como muita gente pensa, mas depende que esses talentos sejam lapidados da forma mais correta possível. Então, assim, é
uma conquista para o Chelsea até agora, o desenvolvimento do Andrei. Resta saber qual é o futuro que ele vai ter dentro da equipe londrina. Se ele vai ter futuro lá dentro ou não, vai depender das opções de meio campo que o Chelsea também tem, porque vamos lembrar, o meu Lavia tem a mesma idade do Andrei, ele só tem 20 anos de idade. O Moisés Caicedo acho que tem 23, o Enzo Fernandes também, então, são muito jovens, então é uma concorrência extremamente talentosa, já pronta para a Premier League, e como eu disse, né, tipo assim, é jogador que é difícil de você colocar no banco, mas se ele quiser lutar pelo espaço dele, fazer como outros jogadores estão tentando lá no Chelsea, ele pode tentar. Mas eu não consigo descartar a possibilidade de negociação, porque, sem dúvida, não é só o Chelsea que olha para o desempenho do Andrei com bons olhos, né? E o Chelsea, obviamente, até por precaução, tem contratos longos, o que permite ótimo poder de barganha nesse tipo de negociação. Então, a ver o que acontece. Andrei Santos, para mim, uma surpresa positiva da temporada, e já que o Dorival gosta de convocar jogadores, né, que estão ali nesses times como o Lyon da vida, né, pode chamar o Andrei também, né? Eu não seria contra, até porque um meio-campista com as características dele pode acabar sendo útil, né? Como um reserva, obviamente, ainda na seleção, mas é um cara para ficar de olho, porque o desempenho dele é de um dos melhores meio-campistas da Ligue 1 no momento. A gente está falando de uma liga que tem Zaïme Emery, que tem Vitinha, que tem ótimos meio-campistas. Então, assim, se o Andrei está se destacando até mesmo com essa companhia, é para deixar, assim, claro, que ele tem mostrado um grande futebol e que ele tem provado o nível para estar na Europa, e isso é muito positivo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.